A paz do Senhor, irmãos. Que bom que Deus nos permitiu mais uma vez estar na sua casa, nos deu mais essa oportunidade de poder falar, de poder compartilhar da sua palavra, enfim, para que nós juntos possamos crescer, né, em graça, também em conhecimento, assim como Ele cresceu, não é verdade? Eu quero que você abra comigo, para que a gente evolua, porque a gente tem muita coisa para falar. Eu quero que você abra comigo, aí na sua página 26, da lição número 5, como a Dinha já nos explicou, né? E o pastor Gedeon já tinha adiantado, no último domingo, a gente trabalhou com a lição número 5, mas somente a primeira parte, tá? Jojo, pode colocar o slide, por favor. Então, essa segunda parte, a gente vai finalizar, de fato, a nossa lição número 5, enquanto na última lição a gente acabou falando sobre a tipologia, né? Tipologia e simbologia do Velho Testamento. A gente hoje vai evoluir e vai falar sobre a cristofania, que fica na página 26, que é o ponto 3, e também as profecias cristológicas, tá bom? Então, só para a gente recapitular, a gente viu que no Velho Testamento existiam tipos, né, pessoas, símbolos, eventos, cerimônias, que, de certa forma, prefiguravam, prediziam, davam luz àquilo que seria completo e seria pleno em Jesus Cristo. E uma coisa muito importante que a gente acabou desenvolvendo na nossa última aula foi a ideia de que a revelação de Deus, a revelação especial... Obrigado, pastora. A revelação especial, ela é progressiva. Especial porque Deus, ele se inclina, ele se dispõe, ele fala a nós, pelo texto de Hebreus, de várias maneiras, diversas vezes, né? Se a gente lembrar do texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, vai dizer: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de diversas maneiras aos nossos pais pelos profetas, hoje fala-nos pelo Filho, a quem fez herdeiro de todas as coisas, por quem também fez o mundo. Então, a partir desse texto, a gente entende que a revelação ela é especial porque Deus ele quis se revelar a nós, e a gente entende que é progressiva, porque ela foi se montando, assim como um quebra-cabeça, a gente fez essa imagem, assim como um quebra-cabeça, a Bíblia foi se ajustando e foi se montando, para que quando a gente abre e a gente veja de longe, a gente tenha um plano de redenção, onde Cristo é aquele que exerce o papel principal, certo? Isso foi o que foi estabelecido na última aula. E agora, a gente vai trabalhar com cristofania. E o Cristo ali é bem... não foi intencional. Mas, enfim, teofania e cristofania geralmente trabalham a ideia de que Deus ele se manifesta e aparece para nós no Antigo Testamento. Tel quer dizer Deus e fania, manifestação, uma aparição. E aí, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a nossa doutrina é que a gente enxerga a segunda pessoa da Trindade, a gente enxerga exatamente Jesus Cristo, e por isso, cristofania é o que a gente vai passar a utilizar de agora em diante. Então, em outras palavras, é quando Cristo se manifesta no Antigo Testamento antes de nascer como um homem, lá em Belém, no Novo Testamento, como a gente tem. Tudo bem? Ok. Vamos, então, a alguns exemplos, e eu acho que os exemplos são excelentes aqui para a gente começar. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no capítulo 16 do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 16, versículo 7. Este é o exemplo de Agar e Ismael no deserto. Versículo 7 diz o seguinte: e o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse a Agar:
serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Vamos avançar lá para o 13. E ela chamou o nome do Senhor. Primeira coisa, muito importante aqui para a gente entender. Senhor, muito provavelmente na sua Bíblia, vai estar grifado com todas as letras em maiúsculo. Quando isso acontece na nossa Bíblia, quer dizer que a gente está aqui diante do Deus Supremo de Israel, do Deus Jeová, o que a gente translitera como Jeová, ou Yahvé, ou Yahweh, como, enfim, depende de quem está falando, porque esse nome é impronunciável. Na verdade, a gente não tem exatamente como é essa pronúncia. Ela é aquela junção de 4 letras, né? O YHWH, que a gente translitera como Jeová. E aqui ela chama o nome do Senhor Jeová, o nome do Deus de Israel, que é, tu és o Deus da vista, ou o Deus que me vê. Porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Interessante. Primeiro, eu preciso analisar um ponto muito importante aqui. O anjo do Senhor aparece a Agar. Por que ele aparece? Porque ela está já grávida aqui de Ismael. Sara dá ela para Abraão. Abraão é engravida. E ela começa a menosprezar Sara. Você consegue ler isso aqui num contexto mais anterior. E aí, Sara a maltrata a ponto dela fugir para o deserto. E aí o anjo encontra ela e é essa história que a gente acabou de ler. O importante, o interessante aqui é o versículo 10. Este anjo começa dizendo, olha, multiplicarei sobremaneira a tua semente. E é praticamente impossível que a gente não associe, volte um pouquinho comigo, no capítulo 12, ao chamado de Deus a Abraão. Capítulo 12 do livro de Gênesis vai dizer no versículo 1, ora, o Senhor, exatamente o mesmo Senhor. Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. É muito próximo, né? É muito parecidas as promessas. Para Abraão, Deus diz que vai fazer dele uma grande nação, e nele todas as nações da terra seriam benditas. Para Agar, o anjo do Senhor diz que o anjo, ele irá multiplicar a semente de Agar, que no caso ali seria a descendência de Ismael. E por fim, a gente vê que ela chama aquele anjo de Senhor, mas não é qualquer Senhor, é o Senhor Jeová. Bom, beleza. Vamos guardar essas informações e vamos para um próximo exemplo. Próximo exemplo, folhei comigo mais um pouquinho para frente, vá até o capítulo 22 de Gênesis, e aí a gente vai ler primeiramente o versículo 1 e versículo 2, e diz o seguinte, capítulo 22 de Gênesis. E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele diz, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. O que está acontecendo aqui? Deus está provando a Abraão, está pedindo o seu filho Isaque como um holocausto, como um sacrifício. Certo? Quem está pedindo isso? Deus. Deus pede a Abraão. Agora, se você caminhar comigo mais um pouquinho, você vai chegar no versículo 10, que é exatamente o clímax dessa história, né? O ponto mais alto da história, quando Abraão estende a mão para matar e imolar o seu filho, estende a mão com a faca, quem aparece? O anjo do Senhor. Aquele mesmo anjo que aparece a Agar, agora aparece a Abraão. Mas o anjo do Senhor, versículo 11, lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse,
não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que você teme a Deus. Perceba comigo, o anjo fala para Abraão, Abraão, para, porque eu sei que você teme a Deus. Quem pede o filho para Abraão? Deus. E quem manda Abraão parar? O anjo do Senhor. Até aqui no texto é o anjo do Senhor. Ok. Só que, agora eu sei que você temes a Deus, e tem mais. E não me negaste o teu filho, o teu único filho. Espera aí. O anjo está dizendo para Abraão que Abraão não está negando a ele o próprio filho. Mas quem pede não é Deus? Interessante, né? Próximo exemplo. Moisés e a sarça ardente. E aqui eu até não vou ir para a Bíblia, por quê? Porque eu trouxe o texto aqui para a gente poder... Eita, ficou pequeno. Mas eu vou ler para você. Aqui é Êxodo 3, se você quiser acompanhar. Êxodo 3, capítulo 3, versículo 2. E aí é exatamente o episódio de Moisés e a sarça ardente. Um dia, versículo 2, Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor, olha que interessante, mais uma vez vemos a figura deste anjo do Senhor, lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Pulei para o versículo 6, esse anjo já fala com ele e diz, Abraão, tira a sandália dos pés, bem conhecida a história. Disse ainda esse anjo, eu sou o Deus do seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Espera aí, agora aqui a gente tem uma coisa muito diferente acontecendo. Este anjo, que já no momento anterior a gente viu na história de Abraão e Isaque, neste momento ele está de fato, literalmente dizendo que ele é Deus. E Deus dos pais deles, né? Abraão, Isaque e Jacó. Bom, interessante, vamos avançando. Então Moisés cobriu o rosto. Moisés cobre o rosto, porque ele teve medo de olhar para quem? Para Deus. Versículo 7. De fato, esse aqui é um anjo falando, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. 8. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta. O que está acontecendo aqui? Este anjo, que está dizendo que é Deus, agora está prometendo um livramento e também está prometendo uma bênção. Ele iria abençoar aquele povo, levando para uma terra boa e vasta. Versículo 13, Moisés, porém, perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas, e eles me perguntarem, qual é o nome deste Deus? Que lhes direi? 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E é isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Olha que interessante, a gente viu aqui 3 episódios onde aparece um ser, ele é chamado pela Bíblia de anjo do Senhor. Anjo, no original, significa mensageiro, é alguém que leva a mensagem. Senhor, no anjo do Senhor, é Senhor de fato Jeová, o Senhor Deus supremo de Israel, o Deus que elege Abraão. E aí a gente vê um exemplo como esse de Êxodo 3, onde este anjo agora, de fato, ele se identifica como Deus. E o que eu tiro aqui de informações e características importantes destes 3 eventos que a gente acabou de ver? Primeiro de todos, claro, a própria identidade como anjo do Senhor. Identidade como anjo do Senhor é algo que é bem marcado na Bíblia. E eu vou dizer para vocês que não existem somente essas passagens que a gente acabou de dizer. Se eu não me engano de cabeça, assim, eu acho que são 48. Para não errar, eu vou dizer que são mais de 40, que já é muita coisa. Mais de 40 passagens que este anjo do Senhor se manifesta. E ele age com autoridade divina e distinção pessoal. O que é importante, o que é interessante da gente entender aqui? A autoridade divina é justamente quando o anjo revoga a ordenança de Deus. Por exemplo, Abraão, não mata. Ué, mas não foi Deus que mandou matar? Só Deus revogaria uma própria ordem. Quando ele diz, Agar,
eu multiplicarei a tua semente, quer dizer que somente Deus poderia multiplicar. Então, este anjo exerce autoridade divina, mas de uma forma interessante, porque há uma espécie de distinção pessoal. Quando a gente lê o texto, a gente às vezes fica até confuso. Por exemplo, mas não é anjo, mas agora o anjo está se portando como Deus, mas não foi Deus quem pediu o Isaac, mas agora é o anjo que está dizendo que era para mim. Entende como isso é difícil mesmo de entender? Há uma dubiedade, uma distinção que a gente já vai esclarecer o que está acontecendo. Terceiro lugar, intervenção em eventos redentores. Intervenção em eventos redentores é exatamente a ideia de que este anjo ele intervém em momentos onde o ser humano está precisando de uma salvação, uma libertação, ou até a bênção. Quando a gente olha para Agar, por exemplo, ela está num deserto, ela está grávida. Muito provavelmente ela foi ali para morrer. Ou você acha que ia acontecer com uma mulher grávida no meio do deserto do Oriente Próximo? E aí? O que você acha que Abraão ia fazer com Isaac? Hebreus confirma, Abraão ia matar Isaac. Então o anjo do Senhor intervém. O que você acha que ia acontecer se o quarto anjo da fornalha, que é o que a nossa revista traz aqui também, como mais um desses exemplos, não estivesse presente na fornalha ali com os amigos de Daniel? Só para você ter uma ideia, o rei ele ficou com tanta raiva daqueles três, ele falou assim, olha, eu tenho pressa, a Bíblia diz que era urgente a ordem do rei, então esquenta essa fornalha e joga todo mundo lá. E os guardas estavam com pressa e queriam obedecer aquela ordem do rei, e eles se queimaram, eles morreram, e os três não. Então, isso é mais uma das características e mais um dos modos que este anjo diferente ele atua na Bíblia, nos eventos da Bíblia. Ficou cortado ali, a formatação quebrou, mas tem mais um. E o último era, deixa eu ver se eu consigo de cabeça. Será que você consegue ver aí, Jojo? O último era o uso do nome divino, lembrei. O uso do nome divino é justamente o que a gente vê no capítulo 3 de Êxodo, quando este anjo se denomina como o Deus de Israel e diz que o seu nome é Eu Sou. Eu Sou. Certo? Interessante pensar nessas coisas. Interessante entender que essas são manifestações de Cristo no Velho Testamento. Só que antes de eu te falar por que eu acho que é Cristo no Velho Testamento, eu queria te mostrar uma outra coisa. Pode voltar, Juju, não tem problema. Obrigado. Uso do nome divino. Perfeito. É isso mesmo. Obrigado, viu? Eu queria te mostrar o seguinte, eu já até comentei com alguns irmãos aqui na igreja, tem uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu gosto de colocar uns vídeos na internet. Assim, às vezes eu estou até trabalhando, boto lá uma pregação, uma música, qualquer coisa, boto lá. E às vezes quando aparece alguma coisa interessante, eu gosto de ler os comentários. Eu acho isso mó barato, porque tem uns comentários assim, muito legais, tem outros que você fala, meu Deus, onde é que essa pessoa, né, onde é que ela leu isso, enfim. E eu gosto, esse é um prazer, vou ser sincero, é um esporte. E aí eu estava lendo e pesquisando, enfim, para trazer essa palavra para vocês, e acabei me deparando com este vídeo aqui que diz, o anjo do Senhor, no Antigo Testamento, é Jesus Cristo? Bom, eu sou criado na igreja, e eu sempre ouvi sobre isso. E a minha primeira resposta é sim, o anjo do Senhor é sim, a gente tem esse entendimento. Mas existem pessoas que não têm. Isso é uma coisa interessante. Existem pessoas que, primeiro, tem algumas vertentes, mas o que eu quero dizer aqui para os irmãos é o seguinte, existem pessoas que vão acreditar, como nós, que Jesus Cristo é aquele que se manifesta no Antigo Testamento. Existem outras pessoas que acreditam que é uma manifestação divina, não necessariamente de Jesus Cristo, pode ser o próprio Deus, pode ser o Espírito Santo, mas eles precisam acreditar que seja Deus. E tem outras pessoas que acreditam que sejam só manifestações miraculosas de um anjo ou qualquer outra manifestação espiritual. Tá bom? No caso deste vídeo, não vou passar o vídeo, claro, o autor do vídeo dizia que
não era Jesus Cristo. O argumento dele é que Jesus Cristo não poderia ser o anjo e as manifestações que aparecem no Antigo Testamento. Deixa eu mostrar para vocês um primeiro comentário aqui. Eita, ficou pequeno. Será que você consegue dar um zoom? Jojo? Ou Davi, não sei. Obrigado. Isso. Primeiro diz assim, o anjo do Senhor... Isso é uma outra pessoa comentando no vídeo, tá? Diz o seguinte, o anjo do Senhor no Antigo Testamento é, sem sombra de dúvidas, o Senhor Jesus. Ponto. Legal. O que o autor diz? Assista o vídeo novamente e leia Colossenses 1:26. Abra comigo, Colossenses 1:26. Por gentileza. Colossenses 1:26. Colossenses 1:26 diz o seguinte: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós é o mistério. E para este moço, Cristo é oculto e somente é revelado no Novo Testamento. E aqui eu gostaria de discordar respeitosamente, porque eu acredito que esta leitura é equivocada. Porque claramente Paulo está dizendo que é Cristo em vós. Este é o mistério que foi oculto durante todos os séculos. Não é a pessoa de Cristo em si, mas a obra salvífica, não somente a manifestação de Cristo, a morte de Cristo, mas a inclusão dos gentios no reino de Deus, a inclusão dos gentios na participação da morte de Cristo, da justificação. Perfeito? E aí existem muitos outros exemplos. Romanos, Paulo fala isso novamente. Colossenses, a gente leu. Coríntios, ele fala exatamente isso. Mas tudo nos leva a crer que é exatamente a ideia da obra e a ideia da inclusão dos gentios, que foi, claro, grande parte do ministério de Paulo. Eu discordo veementemente deste argumento. Próximo comentário. Olha que interessante esse irmão. O Davi, pode dar um zoom aí para a gente? Vamos lá, vamos lendo comigo aí. Desculpa, não imaginei que ia ficar tão pequeno, mas vamos lá. De acordo com algumas passagens bíblicas, este anjo do Senhor é uma manifestação do Messias pré-encarnado, ou seja, Jesus Cristo. Começou muito bem. Agora, vejamos as provas bíblicas. Legal? Vamos às provas. No livro de Juízes 13, 16 a 24, Manoá pergunta ao anjo do Senhor, qual é o seu nome? E ele afirma ser maravilhoso. Em Isaías, lemos que porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Vamos até aqui. Interessante, gostei desse argumento. O anjo do Senhor aparece a Manoá. Manoá é o pai de Sansão. E, de fato, é isso que acontece lá em Juízes 13. E Manoá, ele tenta, inclusive, adorar esse anjo. Mais uma das características desse anjo. Lembra? Da recepção da adoração. E o anjo não se opõe de forma alguma a essa adoração. Manoá diz, fica com a gente, eu vou preparar aqui alguma coisa para a gente comer e eu vou te prestar uma homenagem. É isso que está escrito na versão NVI, por exemplo. E esse anjo não se opõe a isso, ele se opõe a ficar para comer, mas não à homenagem ou à adoração que Manoá faria a ele. Muito diferente, por exemplo, do anjo de Apocalipse. Em Apocalipse, capítulo 22, João ele se prostra, ele cai depois de receber toda aquela revelação, e uma daquelas revelações é um anjo que tinha mostrado para ele, ele se prostra para adorar aquele anjo, e o anjo fala, João, não, levanta aí, eu não recebo adoração, quem recebe adoração é Deus, eu sou teu conservo, eu sou um servo como você e como qualquer outro.
Então, um anjo comum jamais receberia adoração. Mas, enfim, vamos voltar ali. Ele diz o seguinte, Manoá pergunta realmente a este anjo do Senhor, que recebe adoração, pergunta, como é que é o seu nome? E o anjo diz, por que você quer saber meu nome? Por que você quer saber meu nome? Visto que é maravilhoso. Juízes 13, deixa eu abrir aqui, para ficar bem... Juízes 13, versículo 16. 13, 16. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá, ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se fizeres holocausto, oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo, qual é o teu nome? Para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Olha aí, te honremos. Essa minha versão é a ARC. E o anjo do Senhor lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então, de fato, esse anjo do Senhor diz que o nome é maravilhoso. Só que há um detalhe, maravilhoso aqui, talvez na tua Bíblia, se você tiver uma outra versão, talvez esteja não compreendido, ou incompreensível, ou secreto, se for uma King James, por exemplo. E é exatamente isso que maravilhoso significa, né? Maravilhoso é algo miraculoso, é que não se pode explicar, e é impossível de compreender. E aí ele diz que Isaías diz que um dos nomes do Senhor, né, do Messias, seria maravilhoso. Vamos a Isaías para a gente conferir esse negócio e ver se realmente é isso que aparece lá. Isaías capítulo 9, versículo 6, se eu não me engano. 6, exatamente. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Espera aí, Maravilhoso Conselheiro, cadê a vírgula depois de maravilhoso? Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, vírgula, Pai da eternidade, vírgula, Príncipe da paz. Olha, eu pesquisei em muitas outras versões, eu tenho várias traduções ali na minha casa, tenho muitas disponíveis, nós, né, temos muitas disponíveis na internet, e a única, irmão, a única, de fato, assim, versão de Bíblia, de tradução, que põe maravilhoso separado do conselheiro é a King James, todas as versões de King James e mais uma outra que eu não vou me lembrar agora. Ah, sim, lembrei, a Almeida Corrigida Fiel. São as únicas. Todas as demais traduções juntam maravilhoso e conselheiro. Apesar de ainda assim eu entender que há um paralelo muito grande aqui, há uma similaridade, inclusive na raiz da palavra original, ainda assim eu tenho uma certa dificuldade de aceitar esse argumento, mas ele começou muito bem. Ele começou bem porque ele começou biblicamente. É isso que eu quero mostrar para os irmãos. Começou explorando a palavra. Isso é muito importante. Vamos voltar no Zoom para a gente ver o que ele fala mais? Termina lá no Príncipe da Paz. Perfeito. Com base nesses dois livros e nos restantes dos relatos, aqui é revelada a verdadeira identidade desse anjo. Ele é o Messias, isso é, Jesus Cristo, é o anjo da aliança dito em Malaquias 3:1. A interpretação mais coerente a respeito deste misterioso anjo é afirmar que ele era uma teofania, uma manifestação do Senhor Jesus, antes de vir ao mundo. Ou se afirmar que é simplesmente um anjo qualquer, teremos problema. Somos forçados a aceitar que é um anjo distinto do Deus Criador com os mesmos atributos. Perfeito, concordo com ele, a gente vai explorar isso já já, mas ele cita um texto interessante de Malaquias. Vá comigo para Malaquias. Vá para Mateus, se for mais fácil, volte um livro para a gente ler o texto de Malaquias. Malaquias capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Em algumas traduções, o anjo aqui já está traduzido como mensageiro. Lembra? Anjo é mensageiro. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscai, o anjo do
concerto, ou o anjo da aliança, em algumas outras versões. E aqui a gente é muito bem estabelecido e pacificado que o anjo que preparará o caminho, Malaquias está se referindo a João Batista, aquele que foi o precursor do ministério de Cristo. E o segundo anjo, aquele anjo do concerto, a gente também tem extremamente pacificado, que é o próprio Senhor Jesus, aquele que faz uma nova aliança entre o homem e Deus, o único intermediário ou o único mediador entre nós e o Deus Pai. Gostei, achei muito interessante esse argumento. Legal, né? A gente começou a explorar a Bíblia para poder descobrir essas teologias, descobrir essas matérias, né? esses dogmas, certo? Mas vamos para um próximo comentário, e este próximo comentário aqui, vamos ler, e você vai achar interessante. Vamos lá. Pode dar um zoom aí, por favor? Obrigado, irmãos. Vamos lá. Amado, é um outro comentário ao vídeo, que é contra, lembra? Amado, infelizmente, tenho notado que os pastores têm ensinado que esse anjo que aparece de forma especial é Jesus. Inclusive, tem um livro que tenho estudado da CPAD que o autor faz essa afirmação. Já há alguns dias que estou buscando dentro da Bíblia a resposta para essa minha indagação, por não concordar com essa afirmação. Vamos parar aqui e vamos discutir um pouquinho esse pedaço. Eu não posso afirmar, mas pela forma como ele escreve, eu imagino que ele tem essa dúvida, na verdade ele já tem essa certeza que o anjo não é o Cristo, e ele quer ler na Bíblia algo que reforce essa ideia. E isso é extremamente perigoso. Isso é muito perigoso, porque se a gente vai à Bíblia buscando o que a gente já quer ouvir, é muito capaz que a gente distorça o texto bíblico. É muito capaz que a gente tire do contexto para afirmar alguma coisa que a gente quer ouvir, alguma coisa que a gente já implicitamente aceitou no coração. E é exatamente o inverso que precisa acontecer. Claro. O senhor olhou ele, quem era? Leu o nome dessa? Porque, lógico, você viu esse questionamento, Sim. essas respostas e perguntas, mas o nome dele é um nome. Há um currículo dessa pessoa, você levou um conceito rico. Não, até. Algum cargo eclesiástico. Sim. Bom, a pessoa que publica o vídeo é um professor de teologia. E as pessoas que comentam, eu não tenho como saber exatamente quem são. Pelo nome, não são conhecidas. Você viu de que corrente teológica? Não dá para saber exatamente que corrente ele segue, mas eu consigo afirmar que ele não acredita que seja Cristo. Coisa que nós acreditamos, né? Então, assim, e eu estou mostrando isso justamente para evidenciar que existem pessoas que acreditam em coisas invertidas por um simples erro de interpretação, na verdade de exegese, de se debruçar e analisar o texto bíblico. E pôr de lado os dogmas e as próprias convicções na hora de analisar o texto bíblico. Não é verdade? Por nada, irmã. Pastora, desculpa. E é isso. Vamos avançar mais um pouquinho no comentário? Então ele diz, olha, infelizmente eu estou procurando a resposta para a minha pergunta. Vamos um pouquinho para a direita, por favor. Para a minha indagação, por não concordar com o assunto. Vamos lá. Isso. Aceitar a ideia de que Jesus era o anjo do Senhor nos aproxima da ideia da reencarnação budista. Olha aí que doideira. Muito doido isso. Por quê? Sinceramente, eu não sou o melhor especialista de reencarnação budista, mas reencarnação, primeiro que é super diferente encarnação de reencarnação. A reencarnação budista implica em vidas diferentes, em morrer e reviver uma vida dado o seu karma, o seu conjunto de ações preexistentes, para que essas ações te façam nascer melhor ou pior. Inclusive, você pode nascer como semideus ou você pode nascer como um animal, como um cachorro. Beleza?
Isso é o que o budismo diz. Então, assim, mais uma vez, uma simples pesquisa talvez já elucidaria esse irmão, né? Se ele já era um ser, como ele pode assumir uma nova forma? Gente, a gente leu aqui, a gente, na verdade, recebeu aqui 3 lições de Cristo, a introdução, né, de Cristo como pessoa, como divindade, Cristo na trindade. Então, assim, isso realmente é bem mais simples do que ele imagina. Penso que o capítulo 1 do Evangelho de João nos esclarece a real identidade de Cristo antes da sua encarnação. Foi muito libertador. Concordo com essa última parte. A gente vai explorar este capítulo de João já já. Para finalizar, só para a gente aliviar o clima aqui, tem um último comentário que diz o seguinte: Padre Quevedo também acredita que os anjos na Bíblia são metáforas para as ações de Deus em o nosso mundo. Eu estou achando engraçada a referência. Padre Quevedo, muito provavelmente essa pessoa não tem menos de 30 anos. Padre Quevedo, né, era uma figura icônica aí nos domingos de noite, não é verdade? Mas, enfim, tem gente que acredita em todo tipo de coisa, né? Então, a gente vai, a partir de agora, entender, já que a gente já viu alguns argumentos contra, e a gente já viu alguns até a favor, mas, além do texto bíblico, eu quero te argumentar de uma forma mais lógica, uma forma em que a gente encontra a Bíblia sendo unificada naquelas peças de quebra-cabeça que a gente já comentou da última aula. E por que eu devo acreditar, então, João? Já que a gente já falou um tanto de pessoas que não acreditam, os argumentos, às vezes, absurdos que essas pessoas dão, então, por que eu deveria acreditar? Primeiro, o capítulo 1 de João, versículo 1 a 3, realmente nos mostra que Jesus Cristo é o Logos. O professor André Hayek, ele diz que o primeiro capítulo, a introdução do capítulo de João, é uma das introduções mais impactantes para 2 grupos completamente distintos e igualmente impactantes. Ele diz, olha, no princípio era o verbo, no princípio ele atacava diretamente aos judeus, e o verbo atacava diretamente aos romanos, ao pensamento grego, o logos de Deus, a palavra, o verbo. E é extremamente debatido de que o Logos de Deus, na verdade, é a manifestação criadora de Deus, é Jesus Cristo, né, no caso, é a manifestação criadora, é um Deus criador de todas as coisas. Quando a gente leu, por exemplo, Hebreus capítulo 1, lá é nos revelado que Jesus Cristo é herdeiro de todas as coisas e por quem Deus fez o mundo. João disse, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, nada do que se foi feito teria se feito sem ele. Próximo. Jesus é o revelador visível. Quando a gente continua avançando no texto de João, a gente chega até o versículo 18. João diz que ninguém pode ver a Deus, mas Cristo é a revelação de Deus. Quando a gente olha para Colossenses, capítulo 1, versículo 15, Paulo diz que Jesus Cristo, ele é a imagem de um Deus invisível. Quando a gente vai no capítulo 14 de João, Filipe chega para Jesus e pergunta, mestre, mostre-nos o Pai. Jesus olha para ele e fala, Filipe, nesse tempo todo você ainda não viu o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus e o Pai são um. Em último lugar, Jesus é o único mediador. É o único ser que poderia mediar as alianças. Lembra que a gente olhou, a gente viu e analisou em Malaquias 3? Ele é o anjo do concerto, ele é o anjo da aliança. É por meio dele que a obra de salvação nos alcança. Sem ele, nós não teríamos acesso ao Pai. Você lembra da última aula, onde a gente viu alguns símbolos? Lembra da escada de Jacó? É exatamente isso. Cristo é o único acesso ao Deus Pai. Amém, irmãos? Amém. E aí, a gente finaliza aqui, tá? As cristofanias, no meu ponto de vista, elas sim estão na Bíblia, sim, a gente pode crer que Jesus Cristo é a segunda, que é esse anjo do Senhor, esse Deus
né? Mais um Deus que a gente acaba percebendo nesse Velho Testamento. Não é um Deus diferente. Não é que existem dois deuses, mas aqui a manifestação e a prova de uma trindade que nós que seria totalmente descoberta por Jesus Cristo no Novo Testamento. Antes da gente ir para as profecias, eu queria só falar mais alguma coisa. Por que eu acho que a gente deveria crer? E aqui, os irmãos sabem, eu gosto de adotar uma posição sempre mais moderada. Então, há coisas exatamente que não nos tiram a salvação, vamos dizer assim. Eu consigo conviver com alguns irmãos que pensam algumas coisas diferentes, e tudo bem, vai acontecer. Mas aqui eu gosto, aliás, eu prefiro, e eu acho que é mais prudente adotar uma posição de que Cristo é de fato, vou até voltar, Cristo é de fato Deus ali no Velho Testamento, esse anjo é Cristo. Por quê? Se você nega que Jesus Cristo é quem aparece ali no Velho Testamento, você abre margem, não é que você aceita automaticamente, mas você abre margem para entender que Cristo não era eterno, por exemplo. Você abre margem para entender que Cristo só é encarnado no momento em que ele desce à terra. E se Deus é quem envia o Jesus, e Jesus trabalha como Deus, Jesus é Deus, mas ele precisa ser um Deus criado. E um Deus criado necessariamente é um Deus inferior. Você já viu algumas seitas ou algumas igrejas que não acreditam que Jesus Cristo é Deus? Isso acontece. Isso é muito comum, né? Então, por isso que eu acho que necessariamente nós deveríamos crer que Jesus Cristo é este anjo, essas manifestações de Deus que acontecem no Antigo Testamento precisam ser Jesus Cristo. Por quê? Porque elas nos reforçam a ideia de um logos, de um revelador, de um único mediador e de mais um ente da Trindade. Tá certo? Mais uma das facetas de Deus, né? Mais daquelas pessoas que a gente já estudou na última lição. Beleza, então agora sim a gente avança para as profecias. E as profecias, estamos aqui já no último tópico da nossa lição, na página número 27, tópico 3.3. O autor diz assim: há também promessas e profecias cristológicas no Antigo Testamento que foram cumpridas e outras por cumprir. Mais de 700 anos antes da sua vinda, a Bíblia fala do seu nascimento em Belém, e aí ele lista várias outras profecias, e a gente vai estudar já já. Mas antes, eu queria te mostrar uma imagem aqui que eu acho bem interessante. Essa imagem eu achei na internet, me lembrou a minha época de escola. Interessante que na minha época de escola tinha uma coisa que eu detestava na aula, muito, muito mesmo, que era trabalho em grupo. Eu não suportava trabalho em grupo. Por quê? Porque a professora dividia a matéria já em uns 10 pedaços diferentes. Dividia o grupo, né? Se dividia, às vezes era aleatório, às vezes eu caía com um pessoal que não queria nada com nada, às vezes eu caía com uns amigos, né? Mas uma coisa que sempre me incomodava era a frase que sempre aparecia, era essa aqui, ó. Não, cada um faz a sua parte e no dia a gente junta. Cada um faz a sua parte e no dia a gente junta. E você imagina, né? O que saía no dia desse bendita apresentação de trabalho. Então era um que faltava, outro que não fazia nada, outro que fazia tudo, um grupo invertia com o outro, a gente não entendia nada. Eu, pelo menos, não entendia nada. Agora, por que eu estou te levando até essa ilustração? Por que eu estou te falando essas coisas todas? Porque a Bíblia, irmão, é um trabalho em grupo. Só que a Bíblia é um trabalho... Eu vou te mostrar, prefiro te mostrar. Olha isso. Isso é a Bíblia. A Bíblia ela foi feita por pelo menos 40 autores. 66 livros. No mínimo uns 1.500 anos de diferença. A gente tem rei, a gente tem pastor de ovelhas, a gente tem escribas, estudiosos, a gente tem pescadores, a gente tem todo tipo de pessoa escrevendo a Bíblia.
E todas essas pessoas, às vezes separadas por milênios, elas escrevem e elas fazem isso. Essa é uma imagem que representa a Bíblia, representa cada uma das suas interconexões, cada uma das suas referências. Se você abrir a sua Bíblia, talvez em alguns textos você vai ler aí no rodapé, textos que se referenciam. E é exatamente isso que acontece. Vou te dar um exemplo. Quando a gente lê, por exemplo, Lucas, quando Cristo abre o rolo de Isaías e ele lê, o Espírito do Senhor, está sobre mim, exatamente. Ele que me fez, me enviou para anunciar o ano aceitável do Senhor. O que ele está referenciando? Há uma linha que sai de Lucas, que vai até Isaías. Isaías está referenciando Êxodo, que é justamente o ano do jubileu. A gente viu isso na última aula, inclusive. Não é? Então, há uma linha, certamente, que sai de Lucas, vai até Isaías, e de Isaías até Êxodo. Perfeito. E é isso que é mais incrível. E é isso que eu chamo de milagre da Bíblia. Precisa haver um milagre para esse tanto de gente escrever de uma forma coesa, uma forma completamente interconectada, onde não há escapes de interpretação, ou não há escapes de temática que unifica toda essa palavra. Vocês entendem? Se a gente vê ali no meio, tá vendo uma barrinha bem fininha ali no meio? Aquilo ali é o Salmo 119, e a barra significa a quantidade de versículos que tem em cada um daqueles capítulos que são as barrinhas. Olha que perfeição, isso é a Bíblia. E não é assim por acaso, é assim porque existe uma conexão profunda, interconexão profunda, que Pedro vai nos explicar. Vamos abrir Pedro? Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 10 a 12. Primeira epístola de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 12, diz o seguinte: da qual a salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós inclusive hoje, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Pedro está explicando que os profetas, eles se indagavam em que tempo, em que ocasião o Espírito de Cristo de fato apareceria. E a gente vê, quando a gente já vai ver alguns das profecias que vão apontar para Cristo. Se você avançar mais um pouquinho, a gente também entende que há uma coordenação divina. Irmãos, bibliologia, 2 Pedro, por favor, 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 a 21. Bibliologia é um assunto muito vasto, muito, muito interessante, gosto muito. Eu também vou dar algumas sugestões aqui de leitura para vocês no final da aula. Então, capítulo 1 da segunda carta de Pedro, versículo 20 e 21, vai nos dizer o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Inspirados pelo Espírito Santo. Infelizmente, a gente vê hoje um movimento revisionista, um movimento que diz que a Bíblia é inerrante em alguns aspectos. Existe a teologia da inerrância bíblica, onde a Bíblia ela é inerrante em todos os seus aspectos. Já houve uma flexibilização, onde se admite uma inerrância limitada. Não, no que concerne a salvação, a Bíblia é inerrante, mas nos demais, ela pode errar.
Difícil. Mas há um outro movimento onde a Bíblia precisava ser completamente revisada. E talvez jogar fora o Velho Testamento. Só que durante toda essa aula, domingo passado e essa aula agora, a gente só consegue entender Novo Testamento com o Velho, à luz do Velho. A gente precisa debruçar no Antigo Testamento para entender a força, a potência, a amplitude, a plenitude de Cristo. Então, eu te convido a rejeitar com veemência esse tipo de movimento. Quando você perceber alguém que prega algo diferente, ou que prega uma revisão, ou não era bem isso que Jesus estava querendo dizer, não era bem isso que Pedro ou que Paulo estava falando, preste muita atenção. Preste muita atenção. Por fim, inspiração divina. A gente já viu o texto de Pedro, mas o que eu gosto bastante é o apóstolo Paulo falando a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer que toda palavra é inspirada e útil para redarguir, para instruir, redarguir, para exortar, para ensinar e instruir em justiça. É isso. Toda palavra vem de inspiração divina. E agora vamos ver algumas dessas profecias, são várias. Eu trouxe aqui 9 para a gente poder explorar. Vai ser rápido, prometo. A gente só vai olhar os seus referentes, tá? Aqui do lado direito, você está vendo o Novo Testamento. Do lado esquerdo, você vai ver a referência no Velho Testamento. Certo? Em primeiro lugar, nascimento virginal. É o que começa a falar aí o ponto 3.3 da nossa revista. Lucas, ele narra o nascimento virginal de Jesus Cristo. Isaías diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamará o seu nome Emanuel. Uma confirmação, mais um cumprimento. Próximo, nascimento em Belém. Aqui, se eu não me engano, é Miqueias, é porque o texto está grande e ficou ali para baixo. Mas eu acho que sim, é Miqueias. Mas tu, Belém Efrata, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel. Então ele está predizendo de onde a origem desse Cristo. E Cristo nasce em Belém. A gente, lendo Lucas, a gente percebe exatamente isso. Fuga para o Egito, Oséias. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Você tem que lembrar que Herodes, ele recebe a notícia do Messias, né? E ele acreditava ser um líder político. E ele manda matar todos os meninos abaixo de 2 anos. E Maria e José fogem para o Egito. Missão salvífica, olha aqui o que a gente acabou de comentar. E o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, proclamar a liberdade e apregoar o ano aceitável. Próximo. Odiado e rejeitado. Isaías 53, servo sofredor. Ele era desprezado, rejeitado. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. No Novo Testamento eu estou referenciando João, onde ele diz que ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram. É isso? Maltratado e caluniado. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Próxima. Mãos e lado perfurado, mãos e pés. Acho que eu me equivoquei aqui, mas a ideia é que em Salmos, e olha só que interessante, Salmos, está pelo menos uns 1000 anos de diferença, 1000. Não havia nem a ideia de morte por crucificação. E o salmista, aqui do caso Davi, ele diz: pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Gente, isso aqui é inacreditável. Vendido por 30 moedas, Zacarias, porque eu lhe disse: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o seu salário, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Última aqui, para a gente avançar. Traído por seu amigo íntimo, né?
Mais uma vez, Salmo de Davi. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Você lembra ali da última ceia? Onde Cristo diz, olha, aquele que colocar a mão comigo aqui, né, no pão, ou aquele que eu der um pedaço de pão, este é o que vai me trair. Não é isso? Isso é inacreditável. Inacreditável por alguns motivos. Eu vou te mostrar quais, para a gente finalizar. Primeiro, que tudo isso significa, em primeiro lugar, impossibilidade de profecias combinadas. Como assim? É impossível de você prever, por exemplo, o nascimento de alguma pessoa. É impossível você prever a forma como essa pessoa vai morrer. É impossível você prever por quantas moedas essa pessoa vai ser vendida. É impossível prever que ela seria vendida. Além disso, algumas pessoas, alguns críticos dizem que essas profecias talvez tenham sido produzidas após o evento de Jesus Cristo. Mas isso é uma inverdade, porque talvez as primeiras cópias datam de pelo menos 250 anos antes. Davi, como a gente viu, está uns 1000 anos antes. Isaías, uns 700. Segundo ponto. Improbabilidade do acaso. Moisés, muito antes. Abraão, nem se fala, e ele diz que o Senhor proverá. Não é? Improbabilidade do acaso. E aqui, improbabilidade do acaso, eu vou te dar um dado assim, que me deixou estarrecido. Imagine o estado de Minas Gerais. E você pega moedas de R$1 e você coloca essas moedas para cobrir todo o estado, para cobrir a área do estado com moedas de R$1, estado de Minas Gerais. Você vai ter que cobrir a primeira, a segunda, a terceira, até que chegue no joelho. No meu joelho um pouquinho mais, no seu joelho. Não é isso? Imagina. Isso é a quantidade de probabilidade em dessas profecias se cumprirem em uma única pessoa. Quer dizer que há a probabilidade de uma pessoa cumprir todas essas 8 ou 9 profecias entre 10 com 17 zeros depois dele. Gente, isso é improvável. Isso é igual a 0. Por fim, e essa é a última, a transformação dos discípulos. E essa aqui eu não vou explorar nessa aula. Por quê? Porque na próxima aula a gente vai falar sobre Cristo no Novo Testamento. E a transformação dos discípulos é algo muito importante para o Novo Testamento. Porque a gente vai ver qual que é a dinâmica dos discípulos antes da ressurreição de Cristo e qual que é a dinâmica deles, qual que é o ânimo, qual que é o ímpeto depois da ressurreição. Imagina você, alguém fala para você, olha, eu sou Deus, eu acredito, eu fiz milagres, nossa, maravilhoso, eu vou morrer. Espera, vai morrer? Mas por quê? Não morre. Não, eu preciso morrer, mas eu vou ressuscitar. Qual que seria a tua esperança de nunca na sua vida, nem antes, e nunca ninguém vai ver depois alguém ressuscitando? Isso é algo que só Jesus Cristo poderia fazer. E quando os discípulos veem e percebem que Cristo ressuscita, eles precisam mudar. Eles precisam mudar radicalmente, a ponto de morrerem. Morrerem por quê? Pelo Evangelho. Morrerem pela mensagem. Isso a gente vai explorar com bastante detalhe na próxima lição, que vai ser dada no dia 10, se eu não me engano. No próximo domingo a gente tem ceia, e aí na próxima lição eu retorno com vocês para a gente explorar Cristo no Novo Testamento. Vai ser uma bênção. Amém, irmãos? Amém. Amém. Que bom, que bom. Para finalizar, falei para vocês que eu ia trazer algumas sugestões de conteúdo. Eu quero trazer aqui 2 livros e um filme. O primeiro livro é do Michael Bird, Toda a Escritura é, e aí ele vai listar 7 coisas interessantes sobre a Escritura, sobre a palavra, sobre inerrância, sobre inspiração, sobre como ela é diretiva para nós. Tá? Deus falou na língua dos homens, é do Paulo On, um teólogo brasileiro, muito bom. Ele é reformado, mas este livro aqui dele é uma introdução de Bíblia, então
tranquilo, você vai poder ler tranquilamente. Ele vai falar sobre crítica textual, ele vai falar sobre cópias, ele vai te dizer que o segundo livro mais copiado da antiguidade é o Ilíada de Homero. E ela vai ter umas, se não me falha a memória, umas 1.500 cópias. 1.500 cópias disponíveis. E o primeiro livro, que incrivelmente é a Bíblia, tem só 5.000 e tantas cópias. Você vai encontrar isso nesse livro do Paulo On. E para a gente, né, poxa, uma sexta-feira, quem sabe ver um filme, né, não vai pegar um livro pesado. Então, se bem que esses livros são bem leves, assim, dá para ler tranquilamente, mas quem sabe um filme seria interessante também que você veja, né, que a Em Defesa de Cristo também é de um livro do Lee Strobel, que é um jornalista que ele é extremamente cético e ateu. Ateu mesmo. Até que a sua esposa, ela se converte. Ela se converte. E ele fica desesperado, porque ele não sabe como lidar com aquela situação. E ele, como um excelente jornalista, ele é um jornalista investigativo, ele coloca no coração de investigar e refutar a Bíblia como palavra de Deus. E aí ele encontra Deus e ele se converte. É muito bonito esse filme, muito bom mesmo. Então, fica de sugestão para os irmãos, para que a gente se aprofunde na ideia de que a Bíblia, ela é um livro interconectado. A Bíblia é um livro milagroso por si só. E a Bíblia é a palavra de Deus, é poder para as nossas vidas. Tá certo? Eu agradeço a minha oportunidade. Fico muito feliz de poder ter falado aos irmãos, viu? E, enfim, se surgirem outras dúvidas, fico à disposição. Se quiserem também comentar sobre alguns outros assuntos, peço oração por mim, pela Carol, ela ficou em casa hoje, mas está me vendo de casa, por mim, pela Maitê. E é isso. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Que palavra abençoada, né? Como que as pessoas não têm sede, né, de aprender assim tão minuciosamente a palavra do Senhor, tão esmiuçadozinho, né? Que bênção, que o Senhor continue abençoando, Joãozinho. E já que a Carol está vendo aí, Carol, esse negócio de livro é um caminho sem volta, amiga. Você vai ver o correio na sua casa várias vezes. Você acha que é uma blusinha, não é não, é um livro. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe, João, ricamente seu ministério, a tua casa, a sua bebê que está aí às portas, né, para nascer. Vamos estar orando pelo João, né? Está na eminência aí de se tornar pai e que o Senhor possa abençoá-lo ricamente. Você, a Maitê, a Carol, toda a sua casa, seus pais. Glória a Deus.